Como atrair os clientes certos na advocacia? Este é o tema da nossa 24ª EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Mas antes, se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira ao meio-dia nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal, envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a todo o conteúdo aqui envolvendo diversas temáticas do mundo do empreendedorismo jurídico. Hoje nós vamos conversar sobre como atrair clientes certos na sua advocacia. Para a gente iniciar, eu já começo aqui falando para vocês de que o que é certo para mim pode não ser certo para você, pode não ser certo para o seu modelo de negócio e tá tudo bem. A questão é você ter a premissa de que existe um modelo certo para a sua advocacia, para o seu modelo de negócio, para o que você gosta de atender e o que faz sentido, ok? E quando a gente começa a falar sobre atrair clientes certos na advocacia, eu quero que você comece se questionando, né? Você já mandou uma proposta alguma vez para algum cliente e ele sumiu? Não te deu nenhum retorno, nunca mais falou a respeito? Ou então você teve um cliente e quando você passou o valor dos honorários ali, o cliente achou caro e ficou pedindo para você fazer um desconto? Que o primo da amiga, da vizinha, da sobrinho da vizinha, alguma coisa nesse sentido faz mais barato? Ou então você, quando foi falar o preço para o seu cliente, você teve um receio e aí você decidiu diminuir de última hora o valor ali da sua precificação, justamente porque você acreditou que aquele cliente ia achar que era muito caro o serviço dos seus honorários e você estava precisando bater as metas do mês, levantar um caixa, então você decidiu que você ia baixar o valor ali de última hora enquanto você foi conduzir na reunião, simplesmente de medo daquele cliente achar caro, né? Ou então, talvez você sabe que você tem um excelente serviço, mas você não sabe como fazer as pessoas ao seu redor ali necessariamente compreender, enxergar valor, enxergar os diferenciais da sua advocacia na hora de te contratar. Então, eu faço esse questionamento. Se você já teve alguma desses questionamentos, algum desses problemas, esta EdClass é especialmente para você. E podem ficar tranquilos, porque eu já passei por várias situações desta também. E a ideia, quando eu decidi desenvolver esse material hoje, é que ele fosse o mais didático possível. E tudo isso está relacionado a um pilar da sua advocacia. E eu questiono você. Qual pilar você acha que é responsável por todas essas dores que nós enfrentamos, principalmente no início da nossa advocacia? É o pilar do posicionamento. E aí, o que eu falo para você quando a gente conversa necessariamente sobre posicionamento? Posicionamento é o responsável por atrair os clientes certo para sua advocacia. Mas o posicionamento, ele faz o seu cliente ou não decidir passar o cartão, decidir contratar aquele serviço com você ou com outro determinado profissional. E por que eu estou falando isso aqui mais uma vez para vocês? Porque quando a gente é jovem advogado, ou então talvez você já está no mercado há muito mais tempo, mas você ainda tem muito receio, você tem muita dificuldade em precificar, muita dificuldade em demonstrar o seu valor, e aí pode ser que o seu posicionamento esteja causando alguns ruídos. Mas Mariana, como assim ruídos de posicionamento? O que o cliente enxerga, se ele enxergar uma incoerência no que você fala e no que você faz, né? Ou então ali algo que você reforça, mas ele não sente isso na prática. Tudo isso é um ruído na sua comunicação, um ruído no seu posicionamento. E é justamente esses ruídos que fazem você passar necessariamente pela situação da tela anterior, né? Então é um cliente que vai pedir desconto, é um cliente que ele vai ter margem ali para negociar muito com você a questão do preço, ele vai comparar os seus serviços e tudo isso acontece quando a gente não mostra necessariamente o valor para o nosso cliente. E vocês lembram que no início eu comentei com vocês de que não existe cliente certo para 100% da advocacia? Justamente por quê? Porque existe clientes para cada tipo de advocacia, para cada perfil. E isso é ótimo, justamente porque você vai começar a adequar o seu posicionamento para atrair cada vez mais clientes condizentes com o seu modelo de negócio, condizente com as suas crenças. E posicionamento nada mais é do que você levantar uma bandeira
em determinadas crenças, o que você acredita, o que você se identifica, desde o seu estilo de vida até as suas crenças que podem ser políticas, religiosas. Mas, Mariana, o cliente que vai procurar uma assessoria jurídica, o cliente que vai pedir ali para procurar um profissional para resolver uma demanda jurídica dele, ele não quer saber da minha vida, não quer saber da minha vida pessoal. E aqui eu já falo para vocês que esse é um grande erro. Porque o que significa posicionamento? Posicionamento nada mais é do que o lugar que você ocupa na mente do seu cliente. Então, um posicionamento errado, ele vai atrair o cliente errado. E aí, o que acontece, que eu vejo na prática com várias mentoradas, é que elas têm muita, mas muita dificuldade na hora de se posicionar. Porque posicionamento, pessoal, é o quê? É você levantar uma bandeira, determinada situação e falar não para todo o resto. E quando eu falo falar não para você, é falar na sua comunicação. Isso não quer dizer que nem eu sou uma advogada posicionada em direito da moda. Isso quer dizer que eu só atendo empresas da moda? Não necessariamente. Mas quando é um cliente da moda, ele já sabe que eu tenho uma expertise além naquele mercado. Então a minha precificação acaba tendo um valor mais elevado do que um advogado generalista, por exemplo. Mas eu que trabalho muito com a questão do registro de marcas, nós já registramos marcas de vários segmentos, segmentos da saúde, segmentos da hotelaria, segmentos ali de outras temáticas que envolvem não necessariamente apenas o universo da moda, mas o meu posicionamento é para atrair cada vez mais clientes da moda. O meu posicionamento ali, necessariamente, várias pessoas se identificam, muitas das vezes nem sendo do segmento da moda, justamente porque eu compartilho alguns outros pilares ali da minha vida e ela se conecta com a profissional que eu sou, ou talvez um cliente que é do segmento da moda e ele recomenda o meu serviço para outro profissional, justamente porque ele se identificou. E aquela pessoa, apesar de trabalhar com um nicho completamente diferente, também se identifica com as mesmas bandeiras, com as crenças, tem a mesma visão de mundo do que eu. Vocês conseguem compreender isso aqui na prática, como que funciona? Então, talvez, no seu caso, você está querendo se comunicar com empresas que já têm algum tempo no mercado. Então, são empreendedores, empresários que já empreendem há no mínimo 10 anos. Você acredita que essa empresa vai continuar sendo um MEI? Pode até ser, mas em regra, a pessoa que já está no mercado há muito mais tempo, ela tende a ir crescendo e o MEI tem um limite de faturamento. E por que eu estou utilizando muito esse exemplo do MEI para conversar aqui com vocês hoje? Porque justamente quando você quer atingir um MEI, ou quando você quer atingir uma empresa que já é mais consolidada, ou você quer atingir grandes empresas que faturam milhões, a sua comunicação você vai precisar moldar ela para atrair esse determinado cliente. E o que acontece na prática? O que eu mais vejo é pessoas querendo atrair um determinado público, e aqui independente da área, tá? Eu já adianto para vocês, mas se comunicando com o público errado. E isso, o que tem a ver com o nosso dia a dia? A sua comunicação, o seu universo de marca, vai ser o pilar principal para atrair os clientes para o seu escritório. Então, antes da gente falar sobre necessariamente venda, a gente vai estar falando de um canal de atração. Nós vamos estar falando sobre posicionamento, como que o cliente vai descobrir você. E eu adoro falar sobre desenvolvimento de marca, porque eu acredito que esse é um pilar responsável, é a maior característica da nossa diferenciação. Hoje, vocês estão cansados aqui, quem já assistiu outras Edclass sabe o quanto que eu bato na tecla de que nós somos 1,5 milhão de advogados no Brasil. Então, se todos tiverem a mesma comunicação, se todos falar para o mesmo cliente, você imagina como que esse mercado vai estar saturado. Mas, quando você entende que a sua advocacia, ela é uma atividade de meio para você atingir os sonhos que você pretende, para você ter a vida que você sonha lá na frente, e como que você vai conduzir essa jornada, porque a nossa vida, pessoal, ela não é uma linha de chegada. A nossa vida é a maratona, ela está acontecendo. Então, por que eu bato tanto na tecla do empreendedorismo jurídico com vocês? Porque o empreendedorismo jurídico mudou a minha vida, mudou a minha realidade, a realidade da minha família. Eu já trabalhei muito tempo, grande parte da minha vida em CLT, eu trabalho desde os meus 14 anos como menor aprendiz. E ali, eu já tive várias outras vertentes. Então, quem me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram, já sabe que por muito tempo eu acreditei que a advocacia não era para mim, justamente porque eu me limitava no modelo de negócio. Quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo jurídico, quando eu
compreendi, eu tive consciência de que existem vários outros modelos de negócio, inclusive da advocacia, foi assim libertador. Então, quando eu falo para vocês sobre posicionamento, é que vocês comecem a analisar, ser estratégico, a percepção que você quer que o seu cliente tenha de você. Outro caso que acontece muito na prática: pessoas querem fazer divórcios de pessoas bem-sucedidas. Se você quiser atender outras pessoas de baixa renda, não tem problema também. Eu estou usando esse exemplo aqui apenas para exemplificar para vocês na prática. E aí você acha que uma pessoa que tem ali vários bens, ela vai construir no terreno da sogra? É raro. E aí o que eu mais vejo na prática. Eu uso muito esse exemplo porque eu já tive várias mentoradas de direito de família e essa é uma dor comum. A pessoa está preocupada com o que ela vai dividir joia, com quem vai ficar com uma parte da empresa, se ela tem parte na empresa ou não. E aí a pessoa quer, a advogada quer atingir grandes empresas, quer atingir grandes pessoas que têm fortunas ali na hora de dividir o patrimônio e em contrapartida a comunicação dela não está alinhada para isso, entendeu? E aí vocês precisam ter em mente que quando a gente trata de posicionamento ainda, o cliente vai criando uma percepção e posicionamento nada mais é do que a percepção que o cliente vai tendo de você. A boa notícia é que você dita o seu posicionamento. Você escolhe o espaço que você quer ocupar na mente do seu cliente. Então, isso é ótimo. Talvez hoje você pode estar passando por alguns pilares e a sua comunicação não esteja 100% adequada ao seu atual modelo de negócio. Mas a boa notícia é que você pode adaptar isso através de recortes estratégicos e intencionais e você trazer a humanização de marca, né? E aqui eu já adianto para vocês que quando a gente fala de humanização de marca, não é sobre expor, não é sobre você compartilhar toda a sua vida ali nas redes sociais. Até porque nem tudo convém você compartilhar ali, porque pode causar um ruído. Então, a ideia é que quando a gente fala de posicionamento, é que você tenha em mente o que você quer ser referência. Então, eu já adianto para vocês, falando de posicionamento, nós já tivemos Ed Class aqui falando de posicionamento digital, mas eu já adianto 2 pontos sobre posicionamento. Primeiro, de que a sua marca corporativa é uma marca que você consegue criar ela do zero. Então, quando você vai abrir o seu escritório, quando você vai começar a empreender na advocacia, você consegue ir moldando com quem você quer falar, como que você quer que o seu escritório seja percebido, e ali você vai construindo o seu plano de ação em cima desses pilares. Aqui, quando a gente fala muito de posicionamento, não é apenas de posicionamento da marca corporativa, justamente porque a sua marca pessoal é uma extensão, e a sua marca pessoal não tem como você construir do zero. Até hoje, várias pessoas já criaram percepções sobre você. A boa notícia é que você consegue alterar essa percepção, mas eu quero já adiantar para vocês que tudo isso leva tempo. Não é que você vai conseguir a partir de amanhã se posicionar na visão 360 ali, mudar totalmente o seu posicionamento, porque posicionamento é muito sobre como que você se conecta com as coisas, é conectar a sua visão de mundo com o seu serviço. Então, eu sempre bato na tecla de que, para mim, empreender é um estilo de vida. Se você parar para analisar, eu sempre falo isso lá nas minhas redes sociais, até recentemente a gente fez um evento presencial, e essa frase foi a que foi representando a nossa bag, porque é uma verdade que eu acredito. Quando eu levanto a bandeira de que, para mim, empreender é um estilo de vida, eu estou distanciando daquelas empresas que acreditam que existe apenas um modelo de negócio tradicional, onde você separa 100% a sua vida pessoal da sua vida profissional. E aqui, apesar da gente precisar ser estratégico em muitos pontos, da gente precisar trazer para a nossa realidade, a gente saber separar o caixa da pessoa física com o caixa da pessoa jurídica, vocês têm em mente, eu acredito que se você não tiver bem, isso vai refletir necessariamente na sua empresa. Mas para trazer um exemplo prático para vocês, eu costumo postar muito meus treinos nas redes sociais. E eu adianto para vocês que eu atraio cada vez mais pessoas que treinam, tanto para mentoria quanto para cliente final do escritório. Mas, Mariana, o que o treino tem a ver com o seu serviço de direito da moda, com o seu serviço de registro de marca? Tem tudo a ver no âmbito do quê? Da conexão. Pessoas que treinam normalmente são pessoas mais executoras. Se é uma pessoa que tem preguiça de academia, se é uma pessoa que não acredita nessa vertente desse meu posicionamento, ela nem me acompanha. Normalmente ela vai ter dificuldade de me contratar. E se a gente acaba contratando, fechando um contrato ali, muitas das vezes pode dar margem para ela não sair 100% realizada com o meu atendimento, como que também eu posso identificar que ela não é o perfil de cliente ideal para o meu escritório. Justamente porque as nossas crenças, o nosso costume, o meu estilo de vida é totalmente diferente do dela. Aqui também, quando a gente fala de estilo de vida, é interessante você ter em mente que talvez
É como se existisse uma pirâmide e o seu cliente está numa fase da pirâmide e você em outra. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu já dei uma aula para minhas mentoradas sobre a pirâmide de Maslow, mas se você não conhece, recomendo que você estude um pouco sobre isso. É onde um psicólogo ele desenvolveu um estudo falando que existe uma pirâmide com 5 faixas hierárquicas e onde cada faixa nós desenvolvemos uma necessidade sobre o que está por trás da gente decidir contratar ou não contratar um serviço. E isso é muito interessante porque talvez você vai estar num âmbito da pirâmide ali e o seu cliente vai estar em outro. E aí você pode estar se perguntando, Mariana, como que eu vou me conectar com um cliente sendo que eu não vivo o que ele vive? A questão não é que você precisa replicar aquela vida, mas você precisa almejar ela. Então talvez você não está no mesmo patamar que o seu cliente, mas você sabe que se você for consistente, você sabe o que ele fez para chegar até lá e você está no caminho, no trajeto. Isso também te aproxima daquele potencial cliente. Em contrapartida, se você quer atender um tipo de cliente, você não concorda com a vida que ele leva, que você não concorda com o estilo daquele negócio, como que você vai trazer a melhor solução para o seu cliente sobre isso? Vocês conseguem compreender o quanto que isso é muito mais profundo do que as pessoas acreditam que posicionamento é arquétipos, é estereotipos. Mas eu adianto para vocês que isso precisa muito ter relação com o que você realmente acredita, porque isso, queira você ou não, vai refletir nos seus trabalhos, vai refletir na entrega que você realiza ali necessariamente para o seu cliente. Então, por onde começar a desenvolver um posicionamento adequado? O primeiro ponto é você ter uma proposta única de valor. E quando eu falo sobre proposta única de valor, você precisa identificar vários pilares antes de desenvolver a sua. O primeiro é o público-alvo. Muitas pessoas vêm falar que não tem muita dificuldade na hora de desenvolver uma esteira de serviço condizente. E eu falo que essa dificuldade está em realmente não compreender a demanda, a complexidade daquele mercado. Então, você vai desenhar quais é o público, que nem eu falei para vocês, eu vou querer, então, eu estou no início de carreira, eu quero começar aqui a falar, então, com um mês. Então, você vai falar com empreendedores que estão em início de carreira. Quais são as dores de quem está começando um negócio agora? Ela é totalmente diferente da dor de quem está mais tempo no mercado, da quem já está montando uma equipe. Vocês conseguem compreender? Você precisa ter essa clareza. Porque se você quiser falar para todo mundo, você vai acabar não falando para ninguém. Outro ponto que é muito interessante é você analisar a concorrência, mas não a sua concorrência direta. Não só aquelas pessoas que oferecem o mesmo serviço que você. É você analisar o mercado como um todo. Quais são os diferenciais que você pode oferecer e agregar sobre a sua marca? Quais são os pilares de identificação que aquela pessoa vai ter com você? Eu cito um exemplo que eu comecei a trabalhar com empreendedores e por muito tempo eu acreditei que eu não seria empreendedora e eu não me enxergava assim. Foi um problema, uma questão até propriamente dita que eu falo para vocês de mentalidade. Mas a questão que você precisa levar em consideração é que meus pais já tiveram um estabelecimento comercial na minha adolescência e esse estabelecimento comercial não deu certo, ele veio a quebrar. E ali eu vi a nossa vida mudar completamente. E aqui eu já adianto para vocês, eu tinha uma visão negativa e em contrapartida eu consegui reverter essa memória, essa crença que eu tive de que toda empresa ia dar errado, que isso poderia acabar com uma família, uma estrutura familiar, eu consegui compreender de que se eu trabalhar diferente, ensinar alguns aspectos que os meus pais não se atentaram, não sabiam naquela época, eu posso fazer com que aquela empresa não passe pelo que eu passei, né? Que aquela família de empresários, empreendedores não passem pelo que nós passamos lá atrás. E você entende que isso eu já crio uma conexão instantânea com o meu cliente? E aqui eu estou falando para vocês, não quero que vocês levem isso em consideração no sentido de inventar histórias. Não, eu estou contando o episódio da minha trajetória. Talvez a sua identificação pode ser no direito tributário. Você se identifica porque os seus pais pagavam muito impostos e aquilo ali diminuía a qualidade de vida. Então hoje você quer ajudar empresários a diminuir impostos. Talvez você ali teve um familiar próximo que tentou se aposentar e não conseguiu. Então hoje você quer ajudar pessoas a entenderem a importância ali de um planejamento previdenciário. Vocês conseguem compreender isso na prática? Mas para isso você precisa definir muito bem um público-alvo que você quer atingir, uma área que você vai trabalhar, determinar a concorrência e aí você começa a traçar os pilares de identificação que você tem com a sua história que é só sua. Eu brinco que muitas pessoas querem copiar outras pessoas. E a nossa fonte, ela é inegostável se a gente olhar muito para dentro. Se a gente ficar copiando o colega, parece que a gente paralisa. Mas quando você faz aquilo com propósito, você tem clareza sobre o que você quer, isso acaba e muito atraindo pessoas semelhantes a você. Eu brinco que para entrar na minha mentoria, vocês têm que preencher uma aplicação.
E ali eu sou muito criteriosa. Por quê? Porque eu só mentoro mulheres com propósito parecido com os meus. Se é uma pessoa que não acredita no que eu prego, como que ela vai fazer o programa de mentoria e ela não vai ter ali uma satisfação, um resultado tão satisfatório? Vocês entendem a importância disso? E na advocacia é a mesma forma, não é você atender todo mundo, é você atender os clientes que fazem sentido. E como que você vai atrair esses clientes? Através do desenvolvimento da sua marca pessoal, do seu posicionamento. E ali a ideia é a gente fixar a nossa marca. Lembra que eu falei que posicionamento é o espaço que você ocupa na mente? Então, você não precisa necessariamente ser a melhor, a mais antiga, mas você precisa ser a pessoa lembrada quando ele tem determinada demanda. Você vai estudar o público que quer aposentar, por exemplo. Então, quais mecanismos você vai utilizar para quando a pessoa pensar em aposentadoria, ela lembrar de você? Você quer trabalhar com registro de marca? Quando uma pessoa necessariamente precisa registrar a marca, como você quer que ela lembre de você? E aí você pode estar falando, Mariana, é contraditório. Você acabou de falar para mim que a maioria dos seus clientes se conectam com você por causa do treino. Mas você pode trazer analogias da sua vida, de um treino com o impacto de uma marca. Como que você pode conectar isso? Ou então você pode falar da saúde, de um caso de um cliente previdenciarista que você atendeu e ali ele tinha certas limitações e quando você está treinando você lembra isso. Vocês conseguem compreender de que é você trazer elementos da sua marca pessoal e conectar com o serviço que você oferece? Ali você cria um canal de conexão muito maior com o seu cliente e traz diferenciação. E tudo isso você só vai conseguir fazendo com repetição e constância. E por que eu tô falando sobre repetição e constância? Porque muitas das vezes a gente acha que fica chato. Nossa, eu tô sendo muito repetitivo. Mas a ideia é você trazer muitas das vezes o mesmo significado, o mesmo sentido do conteúdo, o mesmo sentido do seu posicionamento ali num evento, onde quer que você vá, mas, em contrapartida, trazer isso de formas diferentes, de abordagens diferentes. Trazendo para o digital, um você pode fazer num Reels, outro você faz num formato de Stories, outro você faz simplesmente com um post fixo. Vocês entendem? Talvez você pode trazer o mesmo assunto em vários formatos, porque tem pessoas que preferem consumir em vídeo, tem pessoas que preferem consumir em texto, então você precisa diversificar. E aí você vai repetindo aquela mensagem que você quer fixar na mente do seu potencial cliente. Outro ponto aqui que eu falo muito de quando a gente fixa é que você atrai o que você transmite. Lembra que eu falei para vocês que eu faço ali uma curadoria muito minuciosa, eu e minha equipe, antes das mentoradas ingressarem no programa, e ela precisa ser aprovada justamente porque se ela for parecida comigo em vários aspectos, não é que ela vai ter a vida idêntica da Mariana, mas ela precisa acreditar nos mesmos valores, ter os mesmos princípios que eu, porque senão não dá certo. E você só cria uma marca de alto impacto quando você fixa e você mostra a transformação por trás da sua marca, por trás do seu serviço para o seu potencial cliente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass. Finalizo aqui com essa frase de que a sua vida, a sua rotina, os seus princípios atraem mais do que o seu serviço, porque o serviço é apenas a ponte para a pessoa chegar lá. Vocês entendem que quando eu digo que empreender um estilo de vida é justamente você identificar sobre isso? A pessoa não vai te contratar porque simplesmente você é o melhor em contratos, você é o melhor em recuperação de tributos. A pessoa vai te contratar porque naquela situação necessariamente ela vai lembrar e se conectar com você. E para isso não é você vender a restituição de impostos, é você mostrar o que ela pode fazer com aquele dinheiro. Não é você vender um registro de marca, é você materializar a segurança que ela vai ter quando ela tiver a marca registrada. Vocês conseguem compreender sobre isso? Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana ao meio-dia aqui no canal. Tchau, tchau!